Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Aline do canal Clareia e nesse vídeo nós vamos falar sobre alguns mestres versados na área da matemática, da astronomia, da religião, da astrologia e até da alquimia. Esses homens, conhecidos como magos naquela época, partiram do Oriente rumo a Jerusalém, acompanhando um sinal, uma estrela, que indicaria o lugar onde um menino havia nascido, um rei que foi prometido. Nessa época, Herodes era o rei da Judéia, que estava sob o domínio de Roma. Esse Herodes, conhecido como Herodes o Grande, havia assumido o poder, ainda muito novo, e apesar de ter construído o templo, ainda assim era considerado um estrangeiro para os judeus, que viviam ali na época. E ele, com o tempo, se tornou implacável, eliminando até mesmo seus filhos e as suas esposas. E foi bem nessa época que os magos vindo do Oriente chegaram em Jerusalém em busca do menino, do rei prometido. E como a Bíblia não revela muito quem foram esses magos, existem algumas teorias, e aqui nós vamos explorar algumas delas. Alguns estudiosos dizem que os magos vieram da Caldeia, na Mesopotâmia, exatamente onde os judeus foram exilados, inclusive o profeta Daniel, como podemos ler em Daniel 4, de 7 a 9, quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença. E eu lhe contei o sonho. Eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, que nenhum mistério é difícil demais para você. A verdade é que esses magos eram astrólogos e astrônomos. Naquele tempo, a astronomia e a astrologia eram praticamente a mesma ciência. E esse possivelmente tenha sido um legado deixado pelo profeta Daniel. O fato deles saberem que um dia nasceria um rei em Israel. E 5 séculos antes do nascimento de Jesus, Daniel havia profetizado a esse respeito. Como podemos ler em Daniel 25 e 26. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que um ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. Assim, estudando as estrelas e conhecendo sobre a profecia de um rei que haveria de nascer em Jerusalém, nessas circunstâncias, os magos, já em Jerusalém, provavelmente acreditando que o rei que havia sido prometido estava em um palácio, começaram a perguntar onde estaria essa criança. E como ninguém sabia de nada, eles explicaram que tinham visto a estrela lá no Oriente e que tinham vindo adorar o menino. Porém, quando o rei Herodes ficou sabendo disso, ele e todo o povo ficaram muito intrigados. Na verdade, ficaram até preocupados. Então ele convocou o chefe dos sacerdotes, os sacerdotes e os mestres da lei. Perguntou onde, de acordo com as profecias, deveria nascer o Messias. E eles responderam que, segundo essas profecias, a criança, o rei prometido, deveria nascer em Belém, na Judéia. Então, Herodes chama os magos que ainda estavam por ali para uma reunião secreta. Ele queria saber mais, queria mais informações. Perguntou quando a estrela havia aparecido e eles disseram. Depois, ele mandou os magos para Belém e ordenou que eles fossem atrás de informações bem certas sobre o menino. E disse que quando encontrassem, deveriam voltar a avisar para ele onde essa criança estava, porque ele também queria adorá-lo. Os visitantes, os magos, foram embora e no caminho eles avistaram a estrela, a mesma que eles haviam visto lá no Oriente. Como naquela época muitos astros eram chamados de estrelas, algumas pessoas acreditam que essa estrela foi um meteoro. Porém, se fosse assim, ela passaria pelo céu por uma questão de segundos. Mas a Bíblia conta que a chamada estrela de Belém guiou os magos do Oriente até Jerusalém, apontando o local exato
onde o rei que havia sido prometido estava. Então, se fosse um meteoro convencional, isso seria impossível. Existe até uma teoria que essa estrela poderia ter sido o cometa Halley, que realmente passou por aquela região naquela época. Porém, quando lemos a narrativa bíblica, notamos que o comportamento dessa estrela não é o mesmo de um cometa convencional. E olha o que podemos ler em Mateus 2, 9 e 10. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Fato é que esses mestres, esses magos estudiosos das estrelas, viram algo muito parecido com o corpo celeste, tanto que chamaram de estrela. Acredito que algo sobrenatural aconteceu, para marcar o acontecimento mais sobrenatural de todos, a encarnação do próprio Deus, quando Jesus, o Cristo, se tornou um ser humano. Assim como podemos ler em Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E assim como podemos ler em João 1,14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, depois de entregar os presentes, os magos voltaram para sua terra, mas por outro caminho. Isso porque eles haviam sido avisados em sonhos para que não voltassem a falar com Herodes. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, de dar o like, de compartilhar o vídeo e de comentar também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.